Bora te atualizar também sobre o Flamengo com David Washington, ex-atacante do Santos, hoje no Chelsea na mira para 2025. Bora falar também sobre Gerson na mira do Liverpool da Inglaterra. Preciso contar sobre a punição imposta pelo STJD ao Atlético Mineiro. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Jornalista esportivo, trabalhando no meio há 24 anos de objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade. São Paulo e Flamengo são os únicos clubes que nunca foram rebaixados na Série A do Campeonato Brasileiro. Cuiabá fazia companhia à dupla, mas teve sua despromoção confirmada na terça-feira com o empate do Fluminense diante do Criciúma. Hora de notícia importante, Gerson do Flamengo e da seleção brasileira está na mira do Liverpool da Inglaterra. Pelo menos é o que assegura Júlio Miguel Neto, setorista do Flamengo, tem inclusive um canal aqui no YouTube. De acordo com o Júlio, ainda não há proposta oficial, mas uma intenção do Liverpool em apresentar essa oferta pro mês de janeiro, quando pretende contar com um meio atacante brasileiro. Operação que poderia girar na casa dos 25 milhões de euros ou 154 milhões de reais. Gerson, que está na lista dos 10 jogadores mais caros da história do Flamengo 2 vezes. Isso porque ele foi adquirido 2 vezes e nas duas com operações bastante altas. O Flamengo, se antecipando a esse possível interesse de clubes da Europa, já trata sobre a renovação de contrato do atleta. Gerson hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês e tem em mãos uma oferta para passar a ganhar R$1,5 milhão mensais a partir de 2025. O contrato dele, que se encerra em dezembro de 27, também seria aumentado, prorrogado até dezembro de 2029. Só para completar o noticiário do Flamengo, a despedida de Gabigol com a camisa do Fla deve acontecer diante do torcedor na partida contra o Vitória, a última do Flamengo como mandante. Partida prevista para o Maracanã, e a ideia da diretoria do Flamengo é repetir cerimônias que foram feitas para Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz, que se aposentaram recentemente. Preciso te atualizar agora sobre a punição do STJD imposta ao Atlético Mineiro por conta de todas aquelas cenas bárbaras na final da Copa do Brasil, com direito à explosão de bombas, invasão de gramado, aquele caos criado pelo torcedor do Galo contra o Flamengo. O STJD, em audiência nessa quarta-feira, decidiu punir com a perda de 6 mandos de campo Atlético. 2 desses jogos já foram cumpridos e é possível que as últimas 3 partidas tenham penas socioeducativas. O Atlético poderia, em vez de ter o estádio vazio, contar com a presença de mulheres, crianças, idosos e deficientes. Seria uma forma de permitir que o público voltasse ao estádio, mas sem o grosso da torcida. Importante contar ainda que o Atlético também tomou uma multa de R$198 mil. Os dirigentes do Galo entenderam a punição como pesada, eu entendi ela como absolutamente branda. Já cumpriu 2 jogos, cumpre só mais um e a partir daí volta a ter torcedores no seu estádio. Se a pena não for grave, essas cenas como aquelas vão se repetir. A Marli Vieira com o like número 1 e o Anderson Silva. Boa noite, Nicola. Explica melhor como é que funciona esse potencial construtivo do Flamengo. Anderson, qualquer dia a gente traz algum especialista do assunto, mas essa é uma prática que está se tornando absolutamente comum em qualquer tipo de construção no Brasil. Por exemplo, o Vasco da Gama, ele vai conseguir, graças a um potencial construtivo, um enorme desconto na sua obra em São Januário. E o Flamengo anunciou um acordo com a Prefeitura do Rio, que vai assegurar entre 500 e 700 milhões de reais de grana para a construção do seu estádio, tá? Mas confesso que eu preciso entender melhor essa história, porque dia a gente traz um especialista para explicar como é que funciona a utilização desse potencial construtivo, tá bom? Jessen Vieira, outro que tá sempre com a gente e sempre mandando superchat em euro. Nicola, Dudu e Real é real agora no Cruzeiro? A Leila vai liberá-lo mesmo de graça? Gabigol, será verdade que o Cruzeiro colocou data limite para assinar? Jessen, vamos por partes. Quero começar sobre o Gabigol. O Gabigol não pode anunciar, assim como o Cruzeiro, de que há um acordo fechado, porque vai pegar mal pro Gabigol. O Gabigol é muito ídolo do torcedor do Flamengo. O time foi jogar em Fortaleza, o Gabigol vinha de 2 partidas sem nem ser relacionado por opção da diretoria. E o nome mais gritado foi do Gabigol. Então, cara, eu acho que a gente tem que entender todo esse cuidado que está sendo tomado em relação ao anúncio por um novo clube. O que eu imagino que vai acontecer, Jessen, para ser bem preciso? Os caras vão esperar o campeonato acabar.
o Gabigol se despedir do Flamengo para poder anunciar de forma oficial que vai ser jogador do Cruzeiro. Existiram sondagens, recentemente um time mexicano o procurou, não há nada assinado, mas o Júnior Pedroso e o Gabigol deram a palavra para o Matos que eles vão jogar no Cruzeiro, tá? Então isso está bastante avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça assim que o Campeonato Brasileiro terminar para o Flamengo. Do André Henrique, se o Flu for rebaixado, a Série B poderá sofrer uma paralisação por causa do Super Mundial. Caraca, André. Caraca, ninguém tinha pensado nessa possibilidade. Vamos lá, só para explicar. O Super Mundial de Clubes acontece no ano que vem e vai durar quase um mês, entre junho e julho. Preocupado com a realização do Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro da Série A foi todo alterado, né, com os estaduais começando antes e com uma paralisação na metade da temporada. Momento em que os clubes, inclusive, teriam um período para férias, porque assim, como você encurtou as férias desse fim de ano, você vai dar menos dias para os jogadores e aí você divide, por exemplo, 15 dias de férias agora e 15 dias de férias na metade do ano, ou 20 dias agora e 10 dias na metade do ano. Tudo para que Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo ou Atlético Mineiro, campeão da Libertadores desse ano, pudessem disputar o Super Mundial de Clubes sem prejuízo no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense for rebaixado, ele vai jogar o Super Mundial de Clubes e vai estar na Série B. E não há nenhuma previsão de paralisação do campeonato, enfim, vai se criar um enorme problema. Fluminense que só empatou com o Criciúma, tem 39 pontos, há um ponto só de vantagem em relação ao Z4. Deixa eu só abrir direitinho a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flu, com o empate de ontem, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tá? São 39 pontos para o Fluminense, 38 para o Criciúma, 37 para o Red Bull Bragantino, tá? Fluminense que ainda joga contra o Atlético Paranaense fora, contra o Cuiabá em casa e contra o Palmeiras fora. É bom que o Fluminense abra o olho. André, tua pergunta é espetacular, tá? O Juan Pablo Assis, boa noite, Nicola, atualiza a gente sobre Dudu e Arthur no Cruzeiro. O Arthur quer voltar para o Brasil. O Arthur é aquele atacante que surgiu no Palmeiras, foi vendido para o Bragantino, voltou para o Palmeiras. Ele foi negociado no começo do ano por 15 milhões de euros com o Zenit. Por lá não tá rolando, ele é só reserva, só joga na Copa da Rússia e nos minutos finais dos jogos do campeonato russo. A negociação não é fácil, até porque, como eu contei para vocês, negociar com o jogador do Zenit é sempre complicado. Mas ele foi oferecido para Cruzeiro e Flamengo e a justificativa que os clubes ouviram é de que ele quer jogar no Brasil. O lateral Martirena tem sondagens para o nosso Mengão. Muito bom lateral direito, fez gol no Corinthians, fez gol no Cruzeiro, tem força física e muita qualidade. É uruguaio, tá? Apesar de jogar na Argentina. E o Flamengo vai precisar de um lateral direito, especialmente porque a chance de Wesley ser negociado. O Flamengo vai precisar de pelo menos uma ou duas boas vendas. Por falar em venda no Flamengo, hoje o Júlio Miguel Neto trouxe a notícia de que o Gerson interessa ao Liverpool da Inglaterra. Não há proposta oficial, mas um interesse, tá? O Gabi vai ou não vai para o Cruzeiro? Silas, tudo se encaminha para que sim. O Gabigol deve ter pedido para o pessoal do Cruzeiro não confirmar o acordo, porque ele tá jogando no Flamengo, a torcida adora ele. Por exemplo, ele foi para Fortaleza e foi mais ovacionado pelo torcedor. Então, até em respeito aos torcedores, eles vão adiar essa história, tá? Fala sério, né? Não acredito. Você tá toda noite aqui com a gente. Você tá sempre curtindo o papo, participando do papo, dando as suas ideias, ouvindo as ideias dos outros, e não se inscreveu ainda, não é inscrito? Não acredito. Escreve aí, vai aqui no botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Botãozinho no like hoje, botãozinho no inscrever, no like e no sininho. Você vai estar sempre com a gente. Bom, minha gente, como já falei para vocês, a enquete do dia é o que se discute, o que só se discute na torcida do Flamengo agora que o campeonato foi para o brejo. O Flamengo deve entregar o jogo contra o Criciúma. Há precedentes nesta história. Eu vou mostrar para vocês, já já. Primeiro, deixa eu começar a dar boa noite para todo mundo que já está aqui. O Miguel, como de hábito, está aqui. Boa noite. Se o Flamengo perder para o Criciúma, eu vou adorar. Quero que o Fluminense pague a Série B. O mesmo Miguel disse, se o Fluzinho cair, será por culpa dele e não do Flamengo. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Renato. Só sei que o Flu tem que pagar a Série B. Tô na torcida. Um abração enorme em você. Valeu, Alexandre. O Rafael já diz, Fluminense vai jogar a Série B e bota uma série de carinhas sorrindo. O Ebs Trajano diz, eu como torcedor do Flamengo quero ver o Fluminense pagando a segunda divisão.
o mesmo Trajano diz, na minha opinião, não tem essa de torcer para o futebol carioca. No Rio e no Brasil, eu só torço para o Flamengo. Paulo Viana, não, se entregar que significa que continuaremos sendo a bagunça de sempre. Adriana Figueiredo, o Felipe nunca vai fazer isso. O Carica São Paulo, jamais, isso é um absurdo. Anderson Wilson, boa noite, RMP. Tem que entregar sim, porque se fosse ao contrário, eles fariam o mesmo. Já fizeram. Vou mostrar isso aqui. Cláudio Ribeiro, tem que deixar o Fluminense cair. Se fosse ao contrário, ele não ajudava ninguém. Clei Souza, escala a molecada da base. André Souza. Renato, meu amigo, que porra é essa de entregar? O Flamengo tem que ganhar sempre. Abraços, meu amigo. Enéas Preto, tem que entregar os 2 jogos, contra o Criciúma e contra o Vitória. O Vitória já deve estar livre dessa ameaça de rebaixamento na última rodada. Luciana Silva de Freitas, quando era para ganhar, não ganhou. Agora, para mim, tanto faz. Gilberto Pereira Oficial, boa noite, RMP. O Flamengo não deve entregar nada, deve pontuar o quanto puder para terminar o brasileiro nas primeiras posições, já que não temos mais chances de título. Abração de Niterói. Trajano, eu só torço para o Flamengo mesmo, nem para a Celecinha eu torço. LP7, boa noite, RMP. Sobre a enquete, confesso que fiquei muito sensibilizado depois de assistir as lives do Ilan e também do Lessa. Então eu acho que o Flamengo tem que entregar sim. KKKKK. Ronaldo Vieira Canil, vamos ser sérios, o Rio precisa se unir para ter futebol melhor e mais profissional. Flu é sócio no Maraca, não é bom ter time carioca na Série B. Sebastião Vanderlei, tem que entregar por causa do Felipe Melo, ele é triste e nojento. André Souza, Renato, alguma novidade sobre Pedro e Cebolinha? Não, ainda não, os 2 continuam em tratamento, os 2 só voltam no ano que vem mesmo. Renato, o Flamengo já perdeu para o Bahia e rebaixou o Fluminense. Eric Guilherme, ano passado eles tiraram 2 pontos importantíssimos nossos na briga do brasileiro. O Flamengo não deve fazer força para ganhar. Bom, o Eric tocou exatamente no que eu estava guardando para mostrar para vocês aqui. Separei até no meu Twitter. Eu não me lembrava dessa história, para ser sincero. Mas ao vê-la, confesso, fiquei bastante irritado. Não me lembrava, mas é a pura verdade. Olha aqui, ó. Flamengo dependia de um tropeço. É um post da coluna do Fla, replicado pela Mônica Alves. Flamengo dependia de um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense em 2023 para seguir sonhando com o título do Brasileirão. Vocês lembram o que aconteceu? Fluminense deve jogar com time reserva contra o Palmeiras na penúltima rodada do Brasileiro. Diniz colocou o time reserva do Fluminense em São Paulo e perdeu para o Palmeiras. O Flamengo chegou à penúltima rodada do Brasileiro dependendo de um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense para seguir sonhando com o título. No entanto, Fernando Diniz colocou o time reserva no Allianz Parque e os paulistas venceram por 1-0. Agora, diante do Grêmio, o treinador, Fernando Diniz, deve usar os titulares. Eu me lembro, agora que pusemos isso de novo, trouxemos esse negócio à baila, eu me lembro que o Diniz deu uma das desculpas mais esfarrapadas que eu já vi para botar o time reserva. Ele alegou que o gramado artificial do Allianz Parque podia contundir os jogadores do Fluminense. Então ele queria preservar os jogadores do Fluminense. Que baita mané, né? Para dizer o mínimo, mané. Porque, na verdade, foi para sacanear o Flamengo mesmo. Então, ao me lembrar disso, eu que sou absolutamente contra você entregar jogo, mas eu confesso que, ao me lembrar disso, comecei a ficar em dúvida. Mas eu concordo com a maioria que dificilmente vai se conseguir convencer o Felipe Luiz a fazer isso. Mas, de qualquer maneira, é só o que se fala nas redes, né? O Ailton Prudêncio diz, boa noite, RP. Eu gostaria de ver esse Fluminense na Série B, pois eles devem uma Série B e C. Valeu. Eles devem mais de uma Série B, né? Eles devem uma Série B daquele roubo escancarado contra a Portuguesa, que eles ainda meteram o Flamengo no meio para dar uma desculpa, e eles devem a Série B que eles não pagaram ao ser campeões da C. Eles foram campeões da C e de elevador eles subiram para A. Então eles devem pelo menos 2 Série B. Isso sem falar numa outra
que o Eurico Miranda conseguiu também virar a mesa. Me lembro do Álvaro Barcelos, então presidente do Fluminense, estourando uma champanhe no seu gabinete, uma das coisas mais ridículas do mundo, comemorando a virada de mesa e a não queda do Fluminense. O velho tricolor diz boa noite, RMP, boa noite, velho. E o Index Magista explica, não é sugestão, é pergunta. É exatamente isso, é uma pergunta. Entregar jogo é coisa de time pequeno, diz o Laerte Madeira. Júlio César, boa noite, grande Renato. É impressionante como os tricoletes estão desesperados hoje. Só falam desse jogo do Flamengo com o Criciúma. Estão se borrando. O nada do Flamengo, tudo para mim, concorda com o Ronaldo, que é contra entregar. Velho tricolor, tomara que o Flamengo entregue para o Criciúma Fluminense rebaixado. Haroldo Monteiro, nunca entregar jogo. É questão de ética, profissionalismo. Não aceita nunca. Ética e profissionalismo que o Fluminense não teve em 2023, quando foi para sacanear o Flamengo no jogo contra o Palmeiras. Luiz Sérgio Tosta, RMP Oficial, boa noite. Não e nunca será estilo do Felipe Luiz, isso eu também acho. Pode ter certeza que o Flamengo vai entrar para ganhar com todo o empenho, como se fosse o Tite e o Titinho. Teria as grandes chances de perder. Se fosse o Tite e o Titinho. Deixa eu dar uma olhada como é que está. Aqui nos feeds de notícias, aqui de opiniões, está uma goleada a favor de entregar, né? Mas deixa eu ver na enquete. Na enquete, o entregar acaba de superar o não entregar. 53%, 52% agora, dizem que devem entregar e 47% que não devem entregar. Então, está começando a ficar parecido com o que tem aqui. O Luiz Conte diz, sobre a enquete, sou contra qualquer tipo de coisa nesse sentido, mas acho que podemos jogar com um time de jovens e dar fé. Luiz Conte, você é um gozador. Não, entregar jamais. Vai jogar o fraldinha, mas é porque os outros estão de férias. Ai. Renato, contra o Criciúma, volta Tite, lembra o Evandro Bispo. Vocês me fazem rir muito, tem que me fazer rir muito. Ai. A Jurema Rita diz, não, como rubro-negro e carioca, eu quero mais o time do Rio, quero mais time do Rio no brasileiro. Tomara que Volta Redonda consiga investimentos para jogar bem e ficar na Série B. Alan Lima, entregar jamais, fala que tem que ganhar sempre. Não dou like, diz entrega, mas like você pode dar, né? Jorge Augusto Oliveira e Silva, boa noite, RMP. O Flamengo tem que entregar. O Fluminense tem que pagar 2013. E seria lindo, pois o Mário Bittencourt, símbolo daquela virada de mesa, outra, é o presidente atual das Flores. Isso é bem lembrado. Fábio Carneiro, boa noite, RMP. Isso não é ético, entregar nada. Deveria fazer testes com zagueiros, centroavante de divisão de base. Ai. 4 anos sem disputar o brasileiro. PQP, reclama aqui o Postura Rubro-Negra. Paulo Frederico Guimarães Corrêa, claro que não, antiético, esportivo, em suma, um absurdo cogitar isso. Marcelo Ribeiro Rosa, Flamengo nunca pode entrar em campo para não ganhar. Diz o Rubens Oliveira, boa noite, RMP, vamos que vamos. O Miguel, meu sogro é vascaíno e ele sempre me diz que se o Flamengo cair, ele fará uma grande festa com muito churrasco e cerveja. Aliás, com a queda do Cuiabá está matematicamente rebaixado. Cuiabá era um dos poucos times que jamais tinha caído para a Série B. Agora só tem 2 times que jamais caíram para a Série B, que são São Paulo e Flamengo. Os dois últimos incaíveis. O Tintim diz que tem que entregar para rebaixar o Fluminense. Carlos Chacal, sim, o Flamengo deveria entrar com crianças e fazer 3 gols contra. Eles fariam contra a gente. Pois é, eles já fizeram, né? Isso foi a coisa que me foi relembrada, e eu agora estou me lembrando de detalhes dessa história, que é escabrosa mesmo, né? O Fluminense escalou um time ridículo, contra o Palmeiras, com a desculpa de que o gramado sintético
poderia machucar seus jogadores. O atacante David Washington, atualmente no Chelsea, pode estar próximo de um novo capítulo na sua carreira. Após o Flamengo tentar sua contratação na última janela de transferência sem sucesso, o jovem jogador de 19 anos surge novamente como uma possibilidade para o rubro-negro em 2025. No início da preparação do Chelsea para a temporada 2024-25, David foi mantido no time sub-21, sem integrar o elenco principal. No entanto, a situação pode mudar. Segundo informações do portal Trivela, o clube inglês pretende priorizar um empréstimo para equipes da Europa. Contudo, caso não surjam propostas adequadas no mercado europeu, o Flamengo é uma alternativa concreta para o destino do atacante. O interesse do Flamengo por David Washington não é novidade. No meio deste ano, o rubro-negro chegou a avançar nas negociações e obteve o aval do jogador para retornar ao futebol brasileiro. Porém, o Chelsea optou por não liberar o atleta devido ao curto prazo para finalizar os detalhes do acordo. Mesmo assim, o interesse do clube carioca permanece forte, e o histórico das tratativas pode facilitar um futuro acerto. Revelado nas categorias de base do Santos, David chamou a atenção do Chelsea em 2023. O clube inglês investiu cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 79 milhões de reais na época, para contratá-lo. Apesar disso, o jovem não teve muitas chances no time principal. Atualmente, no sub-21 do Chelsea, David Washington tem mostrado todo o seu potencial. Em 10 jogos, ele marcou 7 gols e deu 2 assistências, números que reforçam sua qualidade e capacidade de decisão. Com esse desempenho, o Flamengo enxerga nele uma peça valiosa para fortalecer o ataque em 2025, especialmente se o Chelsea optar por uma nova estratégia para o futuro do jogador. Enquanto o clube inglês avalia as opções, o rubro-negro continua de olho, pronto para aproveitar uma oportunidade que pode beneficiar ambas as partes. Será que David Washington vestirá a camisa do Flamengo na próxima temporada? O desfecho promete ser aguardado com atenção pelos torcedores.